O que o pessoal falava era, o senso comum. Assim que a gente começar a ver juros começar a ser cortados, essa expectativa de inflação começar a se apaziguar e começar a ter um cenário macro mais amante assim, para as ações, vamos se posicionar em varejo, em empresas de tecnologia, em empresas de crescimento, que foram totalmente amassadas quando a gente viu, enfim, os juros começar a subir, até por serem empresas muito alavancadas. O pessoal queria começar a fazer esse inverso, né, em passar a se posicionar nessas empresas. Mas, por outro lado, você acabou comentando aqui, o Nishio até colocou, que, por exemplo, bancos estão muito baratos ainda. Você vê empresas de uma maturidade maior, se puder colocar nessa palavra, também muito atrativas. Então, a pergunta que eu faço é, vale a pena mesmo você correr o risco de se posicionar num varejo, uma empresa mais alavancada, numa tecnologia, ou aproveitar uma empresa mais tranquila, entre aspas aqui, como um caso de um bancão que ainda está barato? Como que vocês estão olhando isso e onde que vocês já estão até se posicionando? Como que vocês estão vendo isso para dentro da casa? A vantagem do portfólio é essa, né? Uhum. Teoria de carteira, você consegue fazer uma diversificação que você deveria balancear um negócio, mitigar os riscos, um negócio bom como um bancão, né? Escolher o bancão certo. E aí está aqui o Nishio e o Paulo, que são especialistas no setor para ajudar a gente. E você, obviamente, com o juro caindo, você tende a ter um crescimento de lucro maior nessas empresas, acreditando que você volta a ter crescimento econômico. Exato. Então, o varejo vai ser mais sensível ao juro caindo do que uma empresa de utilities, né, de energia elétrica. Então, uma combinação dessas posições é o mais adequado. Uhum. E para escolher a empresa, assim, legal, você fala que cai o juro, vamos para o varejo, não dá, porque tem varejo que está bem e tem varejo que está muito mal. Então, qual a empresa que já está precificada? Exato. Qual a empresa que ainda está muito barata? E os juros, ele influencia uma ação de algumas maneiras, né? Então, primeiro é o custo de capital. O custo de capital para baixo, ele é bom para a bolsa como um todo. E daí o seu ponto, empresas de tecnologia, elas têm duration mais longa. Então, grande parte do valor delas está no futuro, porque elas crescem e geram pouco caixa no curto prazo. Então, elas deveriam se beneficiar mais da redução de custo de capital. O outro ponto, né, dos juros é o próprio crescimento de earnings. Então, empresas alavancadas vão ter redução na despesa financeira e vão apresentar crescimento de lucro que é positivo. E também tem a ajuda na demanda, né? Alguns setores são mais expostos a crédito que com juros mais baixos tendem a ter uma linha da receita maior. Então, isso tudo é um mix junto com o momento operacional de cada companhia. Então, falar que a empresa de tecnologia é melhor nesse cenário, a nossa resposta é que não necessariamente. Depende do momento operacional de cada uma, porque só a queda no CAE sem ter a contrapartida no lucro não necessariamente vai ser um bom investimento. Verdade, concordo 100%. CAE é o custo de capital, né? É o custo de capital. Então, tudo, a renda fixa, né? A gente investe numa ação esperando o fluxo de caixa futuro e desconta isso a uma taxa de desconto que depende da renda fixa e um prêmio de risco. Então, quanto menor essa taxa, maior o valor das empresas. Exato. E nesse cenário, eu queria até trazer para o cenário de bancos, que o Nishio está aqui, ele está se coçando para começar a falar de bancos. Na verdade, eu queria até perguntar algumas coisas sobre crescimento versus valor, né? Valor ou expansão de múltiplo, que assim, o Brasil é o Brasil, toda hora muda, né? Toda hora tem uma tendência. Até o ano passado tech era bacana, não, retrasado, né? Tech era o que tinha, crescimento era todo mundo falava de crescimento. E as coisas vão mudando, acho que ano passado foi mais dividendo, né? Esse ano, enfim, eu queria saber, na cabeça de vocês, tem que ser flexível bastante para saber escolher as coisas? Por exemplo, bancos têm crescimento e tem valor hoje, né? Vocês mesmo falaram ali. Então, só queria saber a cabeça de vocês, como é que vocês veem essa questão entre valor, dividendos e crescimento, se realmente é importante aqui no Brasil, na visão de vocês, tá flexível bastante para pegar esses momentos aí de... Eu acho que tem que ser flexível, tem que estar com a cabeça aberta para mudar de opinião a qualquer momento. O Brasil é mercado emergente. A gente é uma derivada de China. Quando o investidor estrangeiro ele quer
ele acha que é um bom momento para comprar commodity, ele se posiciona em mercado emergente. Quando ele não acha, aí é a tese do valor, que é o múltiplo baixo e tal. Quando ele quer comprar crescimento, ele vai para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então, o fluxo internacional, ele roda dessa maneira. E até um pouco do que a gente está vendo dessa realização de Brasil agora é um retorno só. A China não está ajudando, então vou sair de emergente. E o Brasil acaba sofrendo nesse fluxo. Aí volta para Estados Unidos. Aí o dólar fica mais forte, a taxa foi abrindo também por razões de reprecificação da curva. Quando você olha para dentro de Brasil, só Brasil, você é uma derivada desse fluxo internacional. E o Brasil tem os seus ciclos econômicos e os ciclos políticos que são bastante 0 ou 1, né? A gente está vivendo bastante incerteza há muito tempo. Então, tem que ter a cabeça aberta para mudar de opinião. Então, dentro até da teoria de portfólio aqui, você vai ter algumas empresas que você gosta, que são empresas incumbentes, que são líderes dos seus setores, que são meio que a prova de bala, apesar de não existir mais empresa à prova de bala, e outras que você pode ter uma abordagem mais, assim, você está no início do ciclo econômico, aí você carrega um pouco mais nas cíclicas, né, no varejo, ou empresas de tecnologia que vão ter uma alavancagem operacional maior. A gente estava falando aqui, antes da gente começar, eu vou deixar vocês falarem sobre elas, mas você faz uma posição que é um investimento que, enquanto você estiver no ciclo econômico, e isso olhando pelo top-down, né, faz bastante sentido. Então, como você está no início do ciclo agora, faz sentido. Você não pode ter esse revés que aconteceu agora no mercado, que sacudiu todo mundo que estava achando, beleza, vai começar a cortar juros, vamos para as cabeças. Isso daí, você tem esse momento agora que não tá legal. Então, você navegar esse valor e crescimento, eu acho que é um pouco... você tem que olhar não só o Brasil, mas tem que olhar um pouco lá para fora, que você é passageiro nesse fluxo de capitais. Vocês têm uma quantidade ótima de ativos que vocês têm no portfólio, ou isso vai variar também? Vocês falam, a gente tem até tanto, a gente gosta de trabalhar com no mínimo tanto, ou isso vai variar de acordo com o momento? Como que vocês veem? A gente, historicamente, tem 75% do risco do nosso fundo de ações, ele é representado por 15 empresas. Tá. Mas você vai ver, assim, 25 empresas, eventualmente 30 empresas, porque tem umas que têm uma liquidez menor, aí você faz uma posição pequena, você não quer deixar de ter. Entendi. Ou então você está começando a cobrir a empresa, está começando a ter uma relação com a empresa, de aproximação. Então, você está ali namorando, aí você faz uma posição pequenininha para abrir o canal de relacionamento com a empresa. Então, também tem essas posições pequenas com essas razões, mas você tem uma concentração de risco boa.